todos. É uma alegria muito grande estar aqui, né? A gente vai dizer boa tarde, boa noite, bom dia, porque essa entrevista vai ser vista em todos os horários. Então, vocês que estão aqui, sejam todos bem-vindos. Aqui nós somos a Associação Brasileira dos Biomagnetistas e nascemos com uma missão, a missão de regulamentar a profissão dos biomagnetistas, a missão de levar as terapias magnéticas para o SUS, para que a população tenha essa alegria de poder receber os benefícios das práticas magnéticas. E também nós temos uma missão que é dar visibilidade, dar apoio, dar a regulamentação e a credibilidade, a autoridade para os biomagnetistas que estão no Brasil afora, para que eles possam aplicar projetos sociais com ética, com responsabilidade. E nós começamos esse trabalho da entrevista com a ONG Mulheres de Lenço, com a Rosângela, no mês passado. E esse mês nós estamos trazendo, então, uma segunda etapa, que é justamente apresentar a ONG para todos, e no mês que vem nós vamos estar, então, divulgando os resultados, né, os depoimentos de quem está recebendo o benefício do projeto social que a Rosângela está aplicando na cidade dela. Então, meninas, é uma alegria muito grande recebê-las. Eleonora, eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação de quem você é, da ONG, e depois eu vou passar a palavra para a Carol, depois para a Rosângela, depois eu vou pedir para você contar toda a sua história. Eu sou Leonora, mãe, dona de casa, né? E eu estou à frente da associação. As pessoas têm mania de dizer presidente. Eu falo que eu estou à frente da associação, né, como voluntária há 11 anos. E eu digo que eu estou servindo, através do meu trabalho, a um Deus que tem me guiado e tem cuidado de mim. Então, assim, eu não falo muito da Leonora pessoal, porque eu creio que eu sou mais associação porque eu passo mais tempo na associação como voluntária. Há 11 anos eu chego aqui às 8 e tem dia que nós saímos daqui às 10 da noite, né? De segunda a segunda, porque nós trabalhamos aqui, a gente abre as portas de segunda a sexta, mas sábado e domingo a gente faz visitas, a gente vai olhar pacientes, nós levamos cesta básica. Então, a Leonora se resume na Associação Mulheres de Lenço. Obrigada, Leonora, obrigada. Carol, sua vez, então. Olá, bom dia. Eu sou a Carol, estou trabalhando como secretária aqui na associação. Já conheci a associação, né, através da Thalita, que trabalha como fisioterapeuta aqui há quase 9 anos. E ela trabalha como fisioterapeuta segunda, quarta e sexta aqui com os pacientes. Às vezes, os pacientes que eu tenho contato aqui a semana toda. E é isso. Obrigada, Carol. Menina Rosângela, conta aí que você se apresente. Eu sou Rosângela Maciel, sou terapeuta há 6 anos. Eu me interessei a participar desse projeto devido à perda do meu pai, que meu pai faleceu com câncer. Desde então, eu comecei a aprofundar mais, até para cuidar dele, né? E foi quando eu vim aqui algumas vezes, conversei, né, com eles não conheciam a técnica, eu fui insistindo, fizemos uma apresentação, até foi a Leonora que se propôs. Aí o pessoal vendo, né, eles viram e se interessaram e começaram a se candidatar. Desde então, a gente está indo. Veio os primeiros, já tem mais gente na fila querendo continuar, e eu estou feliz. Cada dia está sendo, assim, uma experiência maravilhosa, muito boa. Olha, que coisa mais linda, né? Que coisa mais linda. Nós,
com mulheres grandes, com mulheres fortes, com mulheres que querem, né, e acreditam na transformação do cuidado do ser humano, com o coração. E é por isso que a gente acredita que esses projetos, eles podem dar muitos frutos. E é por isso que a gente acredita que a gente precisa escutar a história do nascimento da ONG. Então, Leonora, vai com todo o teu coração aí, conta para nós a sua história, porque ela tá junto, apesar de você não querer falar de você, você é a ONG, né? Então, querer, né, nós falamos um pouquinho antes dos bastidores, de querer ficar um ano só, você como eu, quando a gente montou a Associação Brasileira dos Biomagnetistas, eu falei, fica um ano, até tudo se organizar, e depois alguém tem que seguir. Eu estou aqui há 4 anos já. Conta para nós, Eleonora, por favor, a história da ONG, o que vocês fazem e como que nasceu o seu projeto, a sua ideia. Então, eu digo que eu não gosto de falar de mim, mas quando eu falo da associação, eu falo da Léo, né? Porque quando mãe fala dos filhos, fala o quê? Fala dela. E eu falo que a associação é um filho para mim. Ela nasceu, eu continuo dizendo que ela nasceu por amor, né? Ela sustenta com amor, né? E nós estamos aqui todos os dias colocando esse amor em prática, porque é um desafio todos os dias. Todos os dias. Nós fomos, a gente fala assim, eu vou para a associação. Quando a gente chega aqui, a gente depara com algo que não é aquilo que nós estávamos acostumados, porque hoje a gente acaba... Todos os dias é diferente, mas hoje a gente acaba aceitando, não acostuma, nós não acostumamos, porque as novidades que temos aqui, quando aparece um paciente idoso, quando aparece um adolescente, quando aparece uma criança, nós estamos acostumados com a mulher aí de 40 anos, não. Aí nós temos uma de 70, e nós temos uma de 12, nós temos uma de 5, então, a gente não acostuma, é algo que todos os dias é diferente para nós. Eu sempre digo assim, eu não consigo dizer para você, Dona Judite, eu sei que a senhora está passando. Eu convivo com a Dona Judite há 11 anos, mas eu nunca falei para ela que eu sei o que ela está passando, porque eu não sei, eu não convivo com aquela dor. Eu vivo com ela no dia, nos 3 dias, 4 dias por semana, aqui na associação, mas eu não sei à noite, quando ela chega no outro dia aqui abatida. Eu não sei. Então, quando eu falo da associação, eu sempre conto a mesma história, porque ela nasceu por amor. Amor de amigo, amor de parceria, amor de convivência, né? Amor de solidão, porque quando nós mudamos para Rondônia, era solidão. Há 40 anos, veja bem, quem ouvia essa história, nós mudamos para Olinda de Moura, uma cidade... que hoje nós temos 40 anos, né, que ela é emancipada. Então, quando nós chegamos aqui, ela não era emancipada. Né? E agora, 21 de abril de 2025, eu fiz 41 anos morando aqui. Ela tem 40 anos, então, assim, ela não era emancipada. Nós não tínhamos energia, nós não tínhamos nada que hoje, graças a Deus, a nossa cidade, eu sou apaixonada. Eu falo que eu sou mais rondoniense do que paranaense, porque muito mais da minha vida eu moro aqui. Então, assim, eu amo Rondônia, eu amo Rolim de Moura, eu sou uma pessoa que defendo a minha cidade, assim, porque eu falo que eu sou, e o que Deus me permitiu ser até hoje, foi Rondônia e foi Rolim de Moura que me deu. E aí, essa pessoa que foi responsável por ter nascido a associação, quando nós chegamos aqui há 40 anos, ela era uma menina e eu era uma menina, né? Então, nós saímos da nossa mãe, saímos da nossa casa, da nossa segurança, nos casamos com alguém desconhecido, né? Porque a gente conhece por pouco tempo em casa, e veio para Rondônia, e veio para Rolim de Moura, 40 anos atrás. Então, assim, quando nós nos conhecemos aqui, nós nos tornamos família uma da outra. A Associação Mulheres de Lenço nasceu por uma família, nasceu por uma amizade e nasceu por um amor, né? Porque eu sempre falava, você é minha filha, mas você também é minha mãe. Porque quando eu precisava de um tratamento, de um chá, ela estava ali.
Quando ela precisava de um chá, eu estava ali. Então, a gente sempre foi parceiro uma da outra. E quando ela descobriu o câncer, para mim foi muito dolorido. Muito. Porque nós nos víamos todos os dias. Todos os dias, né? Eu não tinha filho, né? Meu filho já era na época, mas antes de termos filhos, nós éramos família. Então, assim, nós nos víamos todos os dias. Quando ela teve filho, foi eu que fui lá dar banho, foi eu que fiz curativo. Quando eu tive o meu filho, passado-se muito tempo depois, né? Porque a gente sempre falava, ela teve filho com 29 anos e eu tive filho com 39 anos. Então, assim, a gente falava, falei assim, não, eu não quero mais ter filhos, não vou ter filhos, Deus não vai me permitir ter filhos. Eu já tinha um filho do coração que Deus me deu, Deus preparou um filho e me deu. Então, eu já tinha um filho com 16 anos, eu achava que eu não iria gerar. E quando eu fiz 39 anos, o meu filho gerado no útero. Então, eu falo que eu tenho um filho gerado no coração e um gerado no útero. E eu tive esse privilégio. Eu falo assim que o que eu faço pela associação é uma gratidão a Deus pelo privilégio de ter sido mãe 2 vezes, alguém que achava que não iria ser mãe. Então, a associação me trouxe isso de gratidão, de devolver o amor. E a Mari fez parte da minha vida nesse aprendizado de crescer como pessoa, como ser humano, ver alguém doente que você ama, né? Você ama. É parte da sua família. A gente sempre falava porque ela era alemoa e eu, né, mais morena, mais índia. Falava, mas o sangue é vermelho, é igual. E todo mundo dizia, vocês são irmãs? Não do mesmo pai, mas do mesmo pai verdadeiro que é Deus, né? Então, a gente conviveu com isso. Eu e a Mari, a gente tinha essa ligação. Tanto é que ela não... Leonora, quando a gente conversou nos bastidores, você falou assim, eu nunca tive câncer, mas mesmo assim você decidiu montar uma ONG inspirada nessa sua amiga de coração, irmã de tudo, não foi isso? Eu não tive câncer, mas eu tive a dor do câncer. Eu tive a dor do câncer, né? Porque quando ela descobriu o câncer, para mim foi muito dolorido. Eu chorava muito, eu orava, eu pedia, sabe? Quando ela ligou e falou, minha amiga, a gente sempre se tratou assim, né? Minha amiga, eu descobri algo que não é bom. E como a gente não faz parte, não tem, não viu, eu achava aquilo assim, para mim era uma sentença. Eu achei que eu não iria ver ela mais. Por Deus, eu achava. E eu chorava muito. E ela dizia assim, não, eu vou vencer. Mas ela falava assim, hoje eu não estou aguentando. Hoje eu não aguento. De manhã, às vezes, eu ligava cedo, ela falava assim, eu não dormi nada à noite. Eu vomitei a noite inteira. Então, aquilo para mim era muito dolorido. Eu ia dormir 10 horas da noite, como que foi o seu dia? Ela não conseguiu comer nada hoje, nem água. Então, aquilo para mim... E aí você vê, 2.850 quilômetros de distância. Não é eu pegar um ônibus, avião aqui para nós, vocês não têm noção o valor da passagem de um avião daqui. Você está entendendo? E naquela época era muito mais difícil. Hoje a gente tem 2 vezes por semana. Naquela época a gente não tinha. Nós teríamos que ir para a capital, que dá 480 quilômetros daqui, para poder pegar um avião e chegar até o Paraná. E financeiramente também a gente não tinha condições de ficar. E eu não podia. Então, quando nasceu a associação, ela nasceu. Primeiro, eu sempre falo, ela nasceu por amor, mas eu tinha sentimento de culpa. Eu falo, eu tinha sentimento de culpa por eu não ter conseguido ter dado um banho, sabe? Assim, na época que ela realmente precisava. Não que ela não foi bem assistida, porque ela estava dentro da casa dos pais dela, com a filha casada dela, com o filho lá. Então, assim, ela estava bem assistida. Mas eu, que era parte, amiga, aquela que a gente passou 28 anos juntas, não estava lá. Então, isso para mim assim foi muito dolorido. E hoje eu falo com gratidão a Deus. Hoje eu consegui me perdoar por isso. Eu consegui. Mas eu me senti muito culpada. Muito tempo eu me senti culpada. Né?
Eu sei bem o que eu sei bem o que você está falando. Eu passei por uma história um pouquinho diferente, em outro contexto, em outra doença, uma doença autoimune da minha filha. Eu também me senti alguns anos culpada, mas é tão bom a gente se livrar disso, né? Mas, Leonora, conta para nós como é que esse amor saiu do coração e se cristalizou. Como é que você conseguiu montar uma ONG? Onde é que ela começou? Como é que foi tudo isso? Então, quando a Mari ficou durante 1 ano e 4 meses fazendo tratamento, ela fez em 2 vizinhos e em Cascavel, no Paraná. Quando ela voltou, Deus falou no meu coração: você não conseguiu fazer por ela? Faz por alguém aqui, né? Faça. E eu não sabia por onde começar. E eu orei a Deus e ele me falou: continue pensando naquilo que você quer fazer por alguém. E no outro dia, pela manhã, eu conversando com ela, isso 24 horas depois que ela tinha chego ao Rolim de Moura, depois de 1 ano e 4 meses que ela estava lá. O que você acha? Deu, né? Porque eu chorei muito, pedi perdão a ela, né, por não ter feito. Eu fazer por alguém que eu não consegui fazer por você. Ela olhou para mim assim, sabe, uma baita de uma lemoa grandona, né, inchada. Ela falou: uma boa ideia. Falei: então você conta a sua história e eu reúno as mulheres. O que você acha? Eu fiz essa parte. Eu tinha mais 3 amigas, convidei as 3 amigas e nos reunimos. Elas acharam que era uma boa ideia. É claro que, na nossa ignorância, eu, como dona de casa, né, 2 empresárias, uma enfermeira, nós éramos conhecidas, amigas de conhecimento, mas nós não tínhamos a mesma convivência que eu tinha com a Maristela, né? Então, assim, eu contei a história, elas acharam interessante, e nesse tempo eu levei a Mari no médico, na oncologista, e contei a história para a oncologista. E a doutora Márcia abraçou, assim, na hora que eu contei. Também gostaria muito que um dia você tivesse a oportunidade de conhecê-la. Ela é uma pessoa incrível, ela é uma pessoa que eu passo no WhatsApp e ela me responde. E ela achou interessante. Nossa, Léo, é interessante isso que você está fazendo. E aí ela nos mostrou o hospital, né, que ela trabalha, e aquilo nasceu como se fosse florescer. Algo que a gente tinha uma terra boa. É claro que a doença em si não é uma... Mas aí a gente tinha uma terra, nós conseguimos 5 pessoas que conseguimos zelar daquele local e nós nos juntamos. Então, assim, com a orientação da doutora, né, todas leigas, a enfermeira que estava no momento conosco, ela tinha acabado de se formar também, todo mundo muito leigo. Mas o que tinha, o principal que tinha nessa reunião era amor. O que tinha, a gente sabia que aquilo ali era amor. Porque quando nós começamos a convidar as pessoas olhavam para nós e não entendiam o que significava aquilo. Vocês vão falar de câncer, e câncer, ainda hoje, quando diz câncer, a pessoa fala assim: não fala esse nome não, essa doença ruim. Não é assim, muita gente não se refere, não fala a palavra câncer. Aquela doença... Eu sempre falo, Leonora, nas formações, que a minha avó não falava a palavra câncer, ela falava a palavra brutto mal. Ela é italiana, né? Ela queria dizer assim que era uma doença ruim, brutto mal. Era assim que chamava. E ela morria de medo do câncer, e ela faleceu de câncer de pulmão. Então, meu Deus, o que vocês fizeram é uma coisa muito linda. Tirar do coração e colocar... Você contou aqui para a gente, você colocou a ONG na sua casa. Como é que foi isso? Então, aí nós convidamos 32 mulheres na nossa primeira reunião, que foi 6 de junho, foi no dia do aniversário do meu filho, né? Nós fizemos essa reunião com 32 mulheres. 27 mulheres estavam descobrindo câncer, em tratamento, em início. E uma das coisas que me chamou muita atenção, que é uma paciente que a gente cuida aqui hoje, e a filha dela hoje cuida das minhas pacientes uma vez por mês, que tira sobrancelha, que faz sobrancelha de rena aqui, né? Então, essa paciente, ela tinha acabado de descobrir. E a filha dela foi levar na reunião que nós tínhamos convidado ela. Ela parecia um bicho.
ela chorava tanto e ela travou, ela não queria entrar na porta e ela travou. Isso me chamou muita atenção. E aí eu fui buscar ela até a porta, não conhecia ela, mas ela chorava igual criança. Ela já tinha o quê? Dona Ana tinha uns 40 anos, ela não era jovem, mas ela chorava igual criança e travou, né? E eu fui buscar ela na porta e coloquei perto de uma paciente que tinha acabado de chegar da cirurgia. Ela tinha acabado de chegar da cirurgia. E ela estava ainda com um dreno e com tipóia, porque ela tinha feito uma mastectomia, tinha tirado toda a mama. E eu coloquei a Ana perto da Ivanete. E a Ana chorando. E eu disse assim, falei, a Ivanete eu já conhecia, falei, Ivanete, conta para ela como que foi a sua cirurgia. Que era meu intuito, ela, né, que ela fizesse com que ela recebesse um pouco de carinho, de atenção. E a Ivanete falou, olha, a doutora fulana fez a minha cirurgia. Quando ela falou doutora fulana, a Ana parou de chorar e olhou para ela e falou assim, mas é a minha médica. Sabe? Ela falou, pois é, então, ela fez a minha cirurgia, ela que vai cuidar de mim, então ela vai cuidar de você, ela vai não sei o quê. Pronto, acabou o choro. Ela já ficou curiosa, já perguntou sobre a cirurgia, não chorou mais, saiu dali. Então, foi a nossa primeira reunião, foi assim. Alguém reclamando, alguém nos contando, não reclamando, contando que não tinha condições, tinha vontade de comer um miojo, não tinha condições financeiras de comprar o miojo. A outra, que o chinelo tinha arrebentado, ela não tinha como voltar para casa, ela iria voltar descalço se a amiga não tivesse doado o chinelinho para ela. Então, a gente começou assim, com essas histórias. Nós não tínhamos local, nós fizemos a nossa primeira reunião no Rotary, depois nós precisávamos ter um local para receber, porque as pessoas iam no comércio dessa voluntária, atrás, porque a referência que ela tinha da pessoa era o comércio. E lá no comércio, ela não podia receber. Então, eu tinha um local, que eu falo que Deus tem um propósito em tudo, eu tinha uma edícula, e eu já tinha alugado ela. Mas eu tinha dor de cabeça. As 2 vezes que eu aluguei, fiquei incomodada com o inquilino. Eu disse, não vou usar ela já tinha 1 ano fechada. Deixa, porque às vezes você se aborrece, é melhor você deixar. E ela estava fechada, mas eu falo que Deus tinha um propósito em tudo. Quando nós não tínhamos mais local, porque nós precisávamos ter um local, nós usávamos o Rotary uma vez por semana, mas a gente daí precisava ter um local para receber essas pessoas, porque não era naquele dia. Às vezes elas precisavam de falar conosco em outros dias. Aí nós começamos com uma geladeirinha velha da minha casa, um computador velho, um sofá que um conhecido tinha jogado fora, que tinham reformado, jogado fora. Nós fomos lá, catamos o sofá, ele está até aqui, ele está precisando reformar de novo, que nós reformamos. Sabe assim? Cadeiras, alguém doava uma cadeira que já não servia mais. A gente fez tudo com doação de pessoas que não precisa, aquilo que não te serve. Não foi novo, não. Nada foi novo, nada. Tudo era aquilo que não servia para mim, a gente juntava e colocava. Assim nasceu a associação, com sobras de alguém, sabe? E aí nós conseguimos atender, nós começamos a atender uma paciente, nós conseguimos atender outra, e nesse intuito de atender, nesses 11 anos, nós já atendemos 6.000 famílias. Porque quando a gente atende o paciente, a gente atende a família dela, tá? Nós atendemos, nós temos muito assim de atender. Quando atende a mãe, o pai, né? O homem ainda é mais fraco do que a mulher, né? Então, assim, quando a gente atende a mãe, a gente tem que pegar o pai e os filhos. Quando a gente atende o pai, a gente pega a mãe e os filhos. Então, nós não atendemos só o paciente. E nós temos pacientes aqui que nós atendemos o próprio postinho, né? A unidade daqui. O paciente situação bem vulnerável, vai lá, o clínico geral faz um exame e ele tem... eu não gostei do que eu vi. A técnica da enfermagem ou a enfermeira fala assim, vai lá nas mulheres de lenço que elas vão te ajudar. Elas mandam para nós, sabe? Aí chega aqui, não tem condições de pagar o médico, nós pagamos o médico,
nós pagamos a biópsia, se necessário, que às vezes precisa fazer uma biópsia. Então, a gente encaminha para o médico responsável por aquela, né? E aí a gente faz pagamento da consulta, da biópsia, nós encaminhamos daí para o hospital onde faz o tratamento de câncer. Lá, daí a gente... Mas só que nesse tempo que essa paciente está sendo cuidada lá, nós estamos cuidando da família aqui. Leonora, deixa eu te interromper, que agora eu fiquei curiosa. Essa parte você não tinha contado antes. Vem cá. Então, o objetivo da ONG não é só dar um conforto, uma estrutura psicológica para a pessoa, para a família. Vocês têm aí um atendimento muito maior que conta com uma rede, desde ali, quando a pessoa recebe o diagnóstico, e aí vocês fornecem cuidados estéticos com essas parceiras voluntárias que chegam na ONG. Que mais que vocês oferecem aí? Deixa eu entender. No início seria só para dar conforto, que eu dizia que era só para dar colo. Como eu sou uma pessoa bem grande, grandona, eu dizia assim, eu tenho 2 braços, então era só para dar colo. Mas quando nós começamos a olhar que a necessidade era além do colo, veja bem, às vezes não, muitas das nossas pacientes não é colo só que elas precisam. Elas precisam de alimentos, cesta básica, tá? Que é a comida mais simples. Quando você fala, porque eu falo que para mim, o que mais dói é eu dar uma cesta básica, não é o valor da cesta básica. Que eu falo que quando um ser humano chega na sua porta para pedir uma cesta básica, é porque o limite dele já ultrapassou tudo. Não é? Tudo. Porque para eu chegar e pedir uma cesta básica é porque tudo. Então, a gente tem até isso, cesta básica, nós compramos remédio, nós aqui já chegamos a comprar morfina para paciente, tá? Claro que através do hospital, mas associação, tá? Então, assim, porque ele veio com uma cota de medicamento, mas como a dor era muito, ele tomou além daquilo que tinha, então precisava até voltar no prazo. Então, tudo isso a gente faz aqui. Então, nós hoje, a gente atende com psicólogos, com fisioterapeuta, né? Nós temos uma sala de artesanato de costura, que antigamente a gente dava curso de crochê, de pintura, de artesanatos. Hoje a gente tem a Rosângela. Então, assim, a gente foi somando, juntando voluntários, ninguém aqui cobra, tá? A Rosângela tem um dia por semana, ela doou esses horários, parte da manhã, por semana para a associação. A Thalita, no coração dela, ela pode doar 3 dias por semana. 3 manhãs. Então, ela vem das 8 às 9, ou às vezes das 8 às 10, 3 vezes por semana, né? Os psicólogos, nós temos 3 psicólogos, que eles doam uma tarde por semana, sabe? Então, assim, não fica pesado para quem tem vontade de doar, porque, assim, quando alguém chega aqui para doar, a primeira coisa que eu falo assim, eu quero o seu coração, eu não quero nada de você, eu só quero o seu coração. Porque se você vem doar, porque nós também temos uma coisa aqui, pessoas que querem vir para tirar fotografia, tá? A gente tem isso, porque eu falo que nós somos um pé de maçã, cheio de maçã, lindo, uma árvore de maçã. Sentar embaixo de uma árvore de maçã para tirar fotografia é maravilhoso. Nós temos isso aqui também. Porque eu acredito em todos políticos, pessoas da sociedade, muito a gente vê isso. E sabe, eu ajudei a escrever o projeto para a Rosângela, né? Através da Brabil, da escola parceira que a gente é também. E me chamou muito a atenção a questão de fazer a coisa bem certinha, porque não é tirar fotografia, é justamente servir, cuidar e registrar. Esse era o intuito. E eu vi que quando a Rosângela chegou para oferecer o projeto, oferecer o seu dia, você, com ela, e a Rosângela comentou isso comigo, você foi muito certinha, muito honesta em dizer para ela o que você tem a oferecer. E é isso que a gente tem que buscar, essa ajuda, né? Então, nossa, estou aqui para assinar embaixo o que você está falando. E, Eleonora,
de onde vêm os recursos, e porque, né, a ONG ajuda a encaminhar, a conectar, ajuda a pagar quando precisa. De onde vocês extraem esses fundos? Então, nós, no início, como eu disse para você, almoços, jantares, chá. Então, no início, antes, nós ainda fazemos, nós temos um bazar no mês de março, nós temos o chá na última semana de maio, primeira semana de junho, e nós temos o jantar na última semana de setembro ou primeira semana de outubro. Que daí a gente entra no outubro rosa, né, que chama atenção, câncer de mama, e debatemos um pouco do novembro azul com câncer de próstata. Mas o que mantinha muito a associação, a população vê aqui, meu coração, às vezes vem alguém aqui na porta, doa R$20 para nós, mas faz a diferença, tá? Faz a diferença. O outro fala assim, eu posso doar uma cesta básica? Traz uma cesta básica, né? Então, assim, a gente faz isso, vinha fazendo isso. Depois, como nós sempre temos, nós estamos há 11 anos todos documentados, nós temos toda a documentação estadual e federal. Aí nós começamos a ter alguns políticos que queriam tirar fotografia, mas nós também temos políticos que olharam para nós com um olhar doador de amor. É claro que tudo tem uma troca, mas pelo menos eles fizeram algo em prol da associação, né? Estão fazendo. Então, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu pesquisei aqui, e a cidade de vocês, segundo o último censo de 2022, ela tem 56.406 habitantes. A cidade de vocês, 6.000 famílias desses 56 mil habitantes já foram beneficiados através da ONG. Então, muitos, como nós vamos divulgar isso aqui Brasil afora, essa entrevista Brasil afora, muitas pessoas não têm condições de chegar e fazer uma doação de uma cesta básica, levar alguma coisa por aí. Mas se alguém, Leonora, estiver ouvindo a gente e tiver essa vontade no coração de ajudar a ONG, você pode depois nos encaminhar, por gentileza, conta bancária, o site da ONG já está aqui na tela. Ali no site, se vocês entrarem, vocês vão ver todos os eventos da ONG, ele é muito bem organizado. Isso também a gente viu quando a Rosângela nos chamou para fazer o projeto, quem a gente estaria servindo, quem estaria se conectando com a Abrabio, e realmente é uma associação séria. E a Abrabio, ela gostaria já de entregar para vocês, depois dessa entrevista, nós vamos emitir um certificado de associação ONG parceira Abrabio, para que a gente vocês possam, né, ter isso aí para dar credibilidade, autoridade, para que essas pessoas que estão nos assistindo também consigam fazer as suas doações para vocês. Esse é a moeda de troca, porque como você falou, tem político de tudo que é tipo, tem gente de tudo que é tipo. Tem aqueles que só querem usar, tem aqueles que querem dividir, né, usar um pouquinho e dar um pouquinho, tem aqueles que só querem dar. Então, aqui, da mesma forma, essa moeda de troca, ela vai acontecer, a Abrabio dá para vocês essa certificação, para que vocês possam conectar essas pessoas e receber essas doações, para ajudar mais pessoas na cidade de vocês. Por incrível que pareça, né, a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, tem mostrado que os índices de câncer não vão diminuir, eles vão aumentar, né, por conta de vários fatores, principalmente por conta do emocional. E dentro desse projeto, a Rosângela, ela oferece tanto sessões para equilíbrio energético do organismo da parte física, mas também entrega a parte emocional, e eu ouvi as meninas falando nesses depoimentos pequenininhos que a Rosângela já nos encaminhou, as que são beneficiadas pelo projeto, que tem transformação, tem diferença. Então, isso para nós, Eleonora, isso que você está trazendo, uma alegria muito grande ouvir a história de vocês e poder servir também um pouquinho com o que a gente tem. Então, primeiro, agradecer a Rosângela por ter nos chamado para conectar essa parceria, agradecer você pela sua
credibilidade para com a Rosângela, para conosco, sem conhecer a Abrabil, você foi lá, assinou os documentos, a Rosângela foi lá e falou para você, não, tem que fazer tudo certinho, eu estou representando a associação, assina tudo aqui, então, muito obrigada. E aí eu queria, depois eu vou te chamar de novo, Leonora, mas eu queria ouvir da Carol. Carol, você que tem esse contato com, você que faz a marcação da consulta dentro da ONG para a Rosângela atender, como que foi antes e depois do projeto? Como é que isso funciona? O que você escuta de quem está recebendo os atendimentos da Rosângela? Como a Léo mencionou antes, a gente é um pouquinho cético, né? Em relação ao procedimento, né? Então, as pacientes de início, elas começaram, a gente ofereceu, né, no grupo das pacientes, e elas pediram para marcar. E aí depois, após as primeiras sessões, uma vai falando para a outra. Foi maravilhoso, a gente vai fazendo, a gente vai sentindo a melhora já depois que a gente sai. A gente sai, parece que vai pisando em nuvem. Teve uma que já saiu, eu não sei nem se a Rosângela já encaminhou para você. Teve uma que saiu e no mesmo dia ela disse que já sentiu uma melhora, que ela estava com uma ferida, uma escara no pé, que já tinha meses e melhorou. Então, assim, elas ficam aguardando, porque como ela está fazendo a cada 15 dias, elas ficam aguardando ansiosamente pelas próximas sessões. E elas, uma vai passando para a outra, porque como ficam um pouco incrédulas, meio céticas, né? Vai passando para a outra, que é bom, que tira, que alivia as dores, né? Que melhora o que elas estão sentindo, às vezes é emocional, às vezes é dores físicas, né? Então, elas vão realmente vendo que tem um efeito positivo. E quantas pessoas... Agora, e tem até fila de espera já, né? Porque tem a demanda, porque vai passando uma para outra e tem fila de espera. Então, tem que esperar acabar as 5 sessões e para começar as outras. Precisamos de mais Rosângelas, então, na cidade de vocês, mais magníficas. Rosângela, e como que você vê a aplicação, né? Porque você poderia trabalhar de forma voluntária, sem estar dentro de um projeto da Abrabil, sem estar registrando, seria muito mais fácil para você. Como está sendo para você ter esse apoio da Abrabil, ter que fazer o projeto e cumprir as etapas, né, preencher os documentos? Como está sendo isso para você? Está sendo tranquilo. Eu já me programei, né? Me planejei para iniciar. Mas, assim, eu trabalho lá no consultório e também sou funcionária pública. Eu estava com uma preocupação como que eu ia, mas está dando certo, eu consegui fazer um remanejamento e algumas estava meio apreensiva porque já está finalizando o projeto e elas dizendo que está se sentindo bem e quer continuar. Eu, assim, vou continuar mesmo finalizando o projeto, né? Vou continuar doando esse um dia da semana, uma manhã por semana, né? E continuar com essa parceria aqui com as meninas. Estou vendo que está sendo, como a Leonora falou assim, eu amo minhas meninas, eu cuido delas. Aí eu entendi, depois que eu estou aqui, que eu estou entendendo o que ela dizia. São as pessoas assim, muito carinhosas, assim, muito carentes, né? Então, está sendo uma experiência muito melhor do que eu imaginava. Eu sabia que ia ser bom, mas o feedback está sendo... Eu achei muito lindo, Rosângela, né? O jeito que a ONG trabalha. Eu sou uma pessoa humana, né? Daquelas que gosta de servir também. Então, eu sempre trabalhei em projeto social, desde os meus 23 anos de idade, sempre me integrei em servir comunidades carentes, dentro, né, da instituição da Gnosis, quando eu atuava na Gnosis, e hoje, né, a gente segue com os projetos sociais com a Abrabil, segue com projetos sociais no particular, né, sempre que a comunidade precisa estar atrás, mas me chamou muita atenção o jeito de vocês servirem.
esse campo aberto que vocês têm e essa integração entre os profissionais. A Carol deve passar muito trabalho para gerenciar tudo isso, né? Mas vocês contam histórias. Eu não sei se quem vai assistir essa entrevista, se vocês perceberam que tanto a Carol como a Eleonora está dirigindo isso tudo hoje em dia, 11 anos depois, não tem mais tempo de conectar a miudeza das coisas dentro da ONG, mas ela tem os olhos da Carol, ela tem os olhos, né, da médica, dos psicólogos, tem o olho da Rosângela agora, para olhar para quem está sendo atendido na ONG. Mas eu não sei se vocês perceberam, a Eleonora sabe o nome de todas as pessoas. Ela sabe a história de todas as pessoas. A Eleonora, antes, né, a gente estava conversando aqui, eu falei, meu Deus, que pessoa é essa? Que luz é essa? Que o Espírito Santo siga te iluminando, Eleonora, pelo que você faz. E eu sei que eu só ouvi você meia horinha antes. Carol, o que você tem para falar dessa mulher? É um ser iluminado, é uma pessoa que só tem amor, sabe? Porque ela faz todo esse trabalho sem pedir nada em troca. E, aliás, a única coisa que ela pede é um abraço. É abraço. Sabe? Porque eu acho que é pelo abraço que ela recebe de cada paciente, principalmente quando a sala de fisioterapia está lotada, que eu acho que é quando... sabe quando recarrega toda a bateria dela? Que é quando cada uma chega ali e dá um abraço para ela. Que eu acho que é ali que a força dela se revigora toda, renova tudo. Porque se por um acaso ela chega, sabe, esgotada, é com os abraços das meninas que ela revigora tudo e ela vamos de novo, sabe? Porque é aqui o lugar que ela fica feliz. E é assim as meninas também, porque as meninas elas podem estar recém feito um procedimento, tomou químio, mas elas gostam de estar aqui, mesmo que elas venham para conversar. Elas vêm aqui para se ver, para conversar e para ver a gente também. E para dar um abraço. Família. Família. Chega a me sair lágrima dos olhos, me desculpe, mas é muito lindo o que vocês estão fazendo. Rosângela, eu quero saber de você, vai. Você vê a família que eu estou lidando? Eu sinto também isso. Quando eu atendo elas terminam, elas falam assim, eu posso te dar um abraço? Aí, quando eu dou um abraço, é incrível, como é gostoso. Eu falo que é uma troca, sabe? Ela dá uma melhora, mas ela recebe. Eu digo assim, eu não estou aqui, eu vou lá para servir, não, eu saio daqui servindo. Eu posso estar descarregada do jeito que for, ali fora. Quando eu chego aqui dentro, às vezes eu sou muito chorona, mas às vezes de manhã, e aí a Carol chega, me dá um copo de água, me dá o ombro, isso fortalece. Eu falo que elas são a minha energia. E só fazendo uma correção, não é só pessoas de Rolim de Moura, a gente atende pessoas em volta da cidade. Em outras cidades vêm para cá, tá? Não é só Rolim de Moura. Então, a gente tem Pimenta Bueno, Santa Luzia, Alta Floresta, Nova Brasilândia, Novo Horizonte. A gente manda a cesta básica para uma cidade que dá quase 50 quilômetros daqui. Nós temos uma paciente que a gente cuida, nós mandamos pelo táxi. Cada 15 dias a gente manda uma cesta básica. A gente foi, visitou, viu a situação, ela realmente é uma pessoa carente, a gente manda pelo táxi. O táxi já conhece, vem aqui, a Carol envia, a gente manda. Obrigada pela correção. Mais feliz ainda eu fico, porque pensa que uma cidade de 50 mil habitantes está servindo uma população ainda maior. Quer dizer que vocês têm credibilidade, autoridade, estão sendo reconhecidos no ambiente. Rosângela, quem ganhou mais até hoje, você ou as suas pacientes? Eu tô, nossa. Eleonora, quem ganhou mais até hoje? Pode falar, Rosângela, desculpa. Não, porque eu esperava que eu ia doar, né?
A gente não doa, a gente ganha. A gente né? ganha. A gente ganha. Eu falo que a associação ela é algo colocado. Um dia eu ouvi isso. O dia que eu tinha desistido da associação, eu chorei muito esse dia. Eu ouvi alguém que me magoou muito, alguém que fez parte da associação e me magoou muito. E nesse dia eu tinha desistido. Eu fui à igreja e eu sempre sentava no primeiro e no segundo banco. Esse dia eu sentei no último banco. E eu não conhecia esse pastor. E ele falou assim, que a pessoa não deveria desistir. Eu não sabia quem era ele. Porque quando nasceu no seu coração, esse projeto não era seu, era no coração de Deus. Aquele dia minha bateria carregou. E daquele dia eu nunca mais... E eu tenho passado perrengues danados aqui dentro, tá? Muita humilhação quando você vai pedir alguma coisa para alguém. Dizer que eu dou o meu tempo, o que eu faço na minha vida particular, que é os meus também, ninguém tem que saber, porque o que a minha mão direita faz, a minha esquerda não precisa saber. Eu tenho as minhas coisas particulares, mas eu dou o meu tempo aqui, eu dou o meu tempo. Eu nunca tirei uma moeda, eu nunca tirei 1 litro de combustível desse local. Eu falo que é o jeito de eu agradecer a vida que Deus me deu. Eu tenho 61 anos e eu falo que o presente que o Senhor deu à minha vida não tem outro significativo. Eu acho que eu faço muito pouco. Porque quando eu vou orar à noite, que eu saio daqui, eu chego na minha casa, eu falo, Senhor, eu preciso ser melhor amanhã do que eu fui hoje. Porque o que eu recebi hoje, o livramento que eu recebi hoje, o amor que eu recebi hoje, eu não sou digna disso, sabe? Mas Ele tem olhado para mim com misericórdia. Ele tem me dado a oportunidade de poder abraçar uma mulher que, quando chega aqui, ela está desesperada. Um homem que, quando chega... Eu vou prolongar um pouquinho. Uma vez eu abri a porta da associação, era em outro local, e eu levei um susto. Um homem bem mais alto do que eu, sabe? Um homem de 1,80 m, olhou para mim e começou a chorar. E eu, não, sabe quando você abre a porta e não tem... Eu olhei, eu não sabia, eu falei, Senhor, e agora? Eu coloquei ele para dentro e eu olhava para ele e ele não parava de chorar, e naquele tempo dele chorar eu consegui respirar, porque eu levei um susto, e ele tinha acabado de receber o diagnóstico da esposa, mas ele que tinha ficado mais apreensivo e mais assustado do que a própria mulher. Ela ainda não tinha digerido, mas ele tinha feito. E na hora, sabe, a única coisa que eu falei, Senhor, eu preciso do Senhor. E eu consegui controlar aquilo, eu consegui ligar, era 5 horas da tarde, e eu consegui ligar para o oncologista, porque ele tinha pego o resultado num postinho de saúde. Tinha chegado o resultado. E aí ele precisava de um profissional para orientar. A cidade que o profissional que iria atender ele é 100 quilômetros daqui. E ele estava desorientado, ele queria sair. E eu consegui ligar e o profissional falou com ele, marcou com ele para o outro dia, mesmo porque já era 5 horas da tarde. Marcou com ele para o outro dia, o profissional conseguiu falar e acalmar. Aquilo para mim foi assim, algo... Nós tínhamos o quê? 1 ano e pouco, a gente não tinha nada. Não que eu não aprendi nada até hoje, nada, porque todo dia é diferente. Mas aquele dia, ele me deu aquele, sabe? Sim. Então, aquele dia a gente percebeu que nós precisávamos de uma psicóloga. Porque eu sou leiga, mas a gente precisava. Ele precisava do quê? Ele precisava do meu colo naquela hora. E eu consegui dar o colo para ele. Então, tudo isso faz a gente... E aí, hoje, a própria médica, quando termina o tratamento que precisa ser liberado, ela encaminha para nós, as médicas, sabe? Vai lá para a associação, que a associação, as oncologistas, sabe? Elas encaminham de volta. E eu vou te mostrar uma das pessoas lindas, que já está aqui 9 anos com a gente. Vem botar essa carinha aqui. É uma índia, tá? Mas é amazonense, nascida lá. Essa é a Thalita, ó. Olá, bom dia. 9 anos, fazendo a diferença. Que linda, Thalita. Conta um pouquinho da sua história. Então, eu cheguei aqui na associação em 2017, foi o ano que eu me formei. Eu vim por uma outra colega que também fazia voluntariado aqui e estou aqui até hoje. E aí eu
só vou sair daqui se a Léo me mandar embora. Quando ela não me mandar embora, eu estou aqui. Estou aqui servindo. E é um prazer servir a associação. Eu falo que é a minha segunda casa. Muitas pessoas falam assim, mas você trabalha lá, você tira... De graça, não recebe nada. Mas assim, o que eu recebo aqui, dinheiro nenhum paga. Verdade, verdade. Dinheiro nenhum. Então, é muito gratificante fazer parte da Associação Mulheres de Lenço. Obrigada e parabéns para você por esse coração tão grande, viu? E ainda tem uma história. Depois desses 18 anos que a Thalita está aqui, a madrasta dela veio a cometer de câncer. A Elisângela, acho que até, né? A Rosângela atendeu ela. Então, assim, né, nós temos também um outro voluntário aqui, que depois de quase 5 anos que ele estava como voluntário aqui com a gente, também passou, graças a Deus, passou. Teve que tirar 70 centímetros do intestino, mas está mais bonito do que era. Né? Então, assim, nossos parceiros também fazem esse, né? São histórias, não é, Eleonora? São histórias lindas, milhares de histórias, meu Deus do céu. Você sabe que... É 11 anos de história. Mas aí teve a Rosângela conosco, eu vou te falar uma coisa, eu sou bem cética. Uhum. Foi difícil ela me dobrar. O que eu dizia então, para ela... eu te aceito, mas se as minhas meninas, eu sempre refiro como minhas meninas, tá? Minha menina de 74 anos e minha menina de 5. Eu falo, se elas aceitarem você, tudo bem. Foi o que eu disse? Se elas te aceitarem, eu não faço nada aqui que eu tome à frente. Primeiro, nós conversamos com elas, vocês aceitam? Aceitamos. Não, eu não, porque nós temos algumas aqui que também não aceitou. Tá? A gente tem várias mulheres, várias cabeças. Como tem aquela que ficou apaixonada por ela, tem aquela que ainda está. E a gente tem que respeitar isso, né? Mas isso faz parte do nosso dia. E o que eu posso dizer para você, como se você me permitir pedir pela associação, nós precisamos, no meu coração, enquanto eu estava conversando com você, se alguém quiser fazer algo em parte da associação, nos ajude a comprar esse prédio. Nós precisamos. Doa um tijolinho, fala para a sua equipe, coloca. Não precisa ser 10 tijolos, um tijolo. Valor de um tijolo, tá? Ou um saco de cimento. Nós já temos o prédio pronto, nós precisamos comprar. Perfeito, perfeito. Tá? Então, assim, quando você for montar ou fazer esse trabalho, nos ajude a comprar o sonho da Léo. Agora, em fevereiro, vence o meu mandato. Ninguém quer assumir, ninguém. Eu acho que eu vou ter que continuar mais um tempo, porque, né, eu não trabalho, eu sou dona de casa, né? Eu sou dona de casa, então eu posso. Mas eu falo assim, como eu tenho alguém que pode me ajudar na minha casa, então eu vou ficar na minha casa assistindo Netflix? Não, né? Então eu venho fazer outra coisa. E olha que eu adoro Netflix, tá? Mas eu assisto no final de semana, 1 hora por... E olha lá. Mas então, assim, eu não preciso estar o tempo todo na minha casa. Né? Eu organizando para que o meu esposo, o meu filho, ainda que é solteiro, esteja... Tá tudo bem. Então, eles não precisam de mim. Eu não preciso trabalhar fora para cumprir horários. Então, eu vou ficar na minha casa fazendo o quê? Porque eu tenho certeza que daí eu vou ficar deprimida, precisando do trabalho da Rosângela. Então, eu não quero isso. Por enquanto, né, eu falo assim, eu ainda sou uma jovem, tenho só 61 anos, eu sei que o que Deus tem para mim amanhã, só Ele sabe. Então, enquanto eu puder ser útil, mas o meu sonho, desde quando eu cheguei na associação, é ter um local da associação. Porque se nós temos o prédio nosso no nosso nome, nós podemos pedir ajuda para pessoas, mas quando a gente não tem no nosso nome, a gente já tem dificuldade. Você está entendendo? Então, tem muitos projetos de próprias empresas que poderiam investir na associação para melhorias, porque o meu sonho é ter uma piscina aquecida para fazer fisioterapia, porque tem pacientes que não podem, né? Hoje nós temos uma sala de pilates montada, mas a gente precisa ter uma piscina para ajudar elas, né?
Então, esse é o sonho da associação, só que para que a gente consiga um projeto que venha direto, sem ser coisas políticas, e político também não manda para comprar o prédio, não manda. Nós já batemos na porta, já ouvimos não de todos os lados. E assim, e o sonho da Léo é que a gente compre isso independente de qualquer político, mesmo aquele que está aqui dentro, que tem abraçado a gente, que seja nosso parceiro, ou aquele que vem só para tirar fotografia. Eu quero que a associação seja independente. Que aquele que chegue aqui, não importa a igreja, não importa a religião, não importa a cor. Nós temos pessoas que nós buscamos pacientes em casa. 3 vezes por semana nós vamos buscar e vamos levar. Não tem condições de vir. Mas tem aquele que chega aqui e encosta uma caminhonete. Mas nós atendemos do mesmo jeito. Aquele que encosta a caminhonete e aquele que nós vamos buscar em casa. Nós atendemos, não tem diferença, porque nós estamos aqui para atender. Nós estamos aqui, eu não vou dizer não. Nós já tivemos parceria, pessoas de vir aqui e pagar para a Thalita, no mesmo horário, que não tinha câncer, mas era depressiva, de pagar para a Thalita o mesmo horário para estar junto com as mulheres fazendo fisioterapia. Nós já tivemos essa história aqui. Então, você vê, é porque a gente consegue abraçar, a gente consegue dar um colo. E esse é o meu sonho, o sonho da Léo. E eu oro todos os dias para o Senhor, é que a gente consiga ter o nosso local. Que se o dia que eu sair, eu deixar a Carol, deixar a Rosângela, olha, esse prédio é da associação, é para a associação, é para servir. Por enquanto, a gente paga aluguel. Mas eu tenho certeza que esse ano de 2026... nós vamos fazer a diferença em Rolim de Moura e nós vamos conseguir. E se eu tiver que fazer muito cachorro quente, eu vou fazer. E se eu tiver que fazer bolo, eu também vou, porque eu sou uma boa boleira, tá? Então, eu faço e vou fazer. Os nossos planos estão nas mãos do Senhor. Se ele permitir... Já alcançaram tanto, né, Eleonora, que com certeza... Então, entrem no site, tem lugar para doação, tem como chamar a Eleonora, tem como chamar a Carol, e vamos fazer a nossa parte, cada um de nós. A gente está terminando o nosso horário, eu queria, para a gente fechar, como vocês comentaram, e isso é uma realidade para nós, uma dificuldade para nós, como vocês falaram, tudo que é novo, diferente, a gente é cético, né? Então, Eleonora, se você tivesse um recado, uma orientação, um conselho para outras pessoas que estão na frente de instituições, aonde os biomagnetistas, né, vão lá oferecer o seu trabalho, como a Rosângela fez para você ali, foi lá oferecer o projeto. Se você pudesse dar uma mensagem para esse diretor de ONG, de instituição, que está recebendo esse pedido, para confiar, para dizer o projeto é sério, o que você poderia dar como mensagem para esses profissionais, não, para esses diretores de instituições? Primeiro, ouça ela, não faça igual eu, que eu fugi, tá? Eu fugi, eu não dei atenção para ela no início. Ela foi bem insistente, tá? Em relação a Leonora, eu estou falando tá? As meninas até ouviram, mas eu fiquei bem cética. Até o ponto, olha bem, é a Léo que está falando, até o ponto de desafiar ela e eu ir para a mesa. Aula prática. Eu fui para a aula prática, tá bom? Eu me coloquei as minhas meninas em volta e eu fui para a aula prática. Então, assim, ouça, se for a Rosângela, porque hoje ela é nossa, tá? Eu não te falei, você entrou, não sai mais, não é só ela. Porque eu tenho um ditado bem antigo, tá? Que é igual casamento, nem com litigioso separa. Não aceitamos nem litigioso. É para sempre, tá? Tanto você quanto a Rosângela. Que entrou, né, Thalita? A Thalita também veio para doar um pouquinho de dias, está 9 anos. Então, assim, quando ou a Rosângela ou qualquer uma das meninas que estão nesse trabalho, recebam, ouçam. E se tiver que fazer igual eu, faça, mas preste atenção. Porque, para mim, eu entrei cética, sabe? E hoje eu vejo a diferença que ela está fazendo nas minhas meninas. Gente,
Quando eu chego aqui, eu vi a Maria Divina sair dali de dentro radiante, é como se ela tivesse feito para mim. Ela fez para mim, sabe? Quando eu vi né, a dona Carmen chegar aqui e falar assim, eu cheguei lá em casa e eu nunca mais tinha limpado a garagem, né, Rosângela? E eu cheguei em casa, aí a Rosângela foi lá e deu uma freada nela, sabe? Que ela saiu daqui com tanta energia que ela queria, ela extrapolou o que ela tinha deixado de fazer no tempo. Então, assim, ouça a Rosângela ou a outra Rosângela que estiver, porque é importante. E eu aprendi algo assim, nesse trabalho da associação. Eu sou evangélica, né? Eu sou cristã, mas quando vem e é no nome de Deus e é feito com amor para a melhora das minhas meninas, sempre vai ser bem-vindo, sempre. Primeiro, eu falei para a Rosângela que seja no nome de Deus, que seja feito com amor. E se é com amor, nós vamos receber com amor. E o que é feito com amor multiplica. E eu tenho certeza que esse trabalho que a Rosângela está fazendo em Rolim de Moura, na associação, não vai ficar só aqui. Vai chegar um dia que ela vai vir aqui para a associação e falar, meninas do céu, o que eu vou fazer com o meu tempo? Mas aí ela vai ter a sabedoria, porque nós temos assim, tem dia que até no domingo, né, Carol, nós vamos fazer visita. Então vai ter que ser assim. Se a gente está disposta a fazer aquilo, que eu acho que tudo que a gente faz é porque tem um propósito, não, nada é de graça. Porque, eu estou à frente da associação, eu não recebo tostão, eu não tenho link de combustível, mas, menina, o que Deus tem para mim, o que Deus já fez por mim, nada, não tem dinheiro que pague. Porque a gente vê pessoas em tratamento de câncer que dá tudo que ela tem, todos os bens, não só no câncer, mas como nós estamos nessa parte que nós estamos falando sobre o câncer, nós temos paciente, fui fazer uma visita numa paciente esses dias aí, o exame era R$20.000. Era um exame para tirar uma dúvida. O que eu faço, Léo? O marido dela falou, eu vendo meu boi, eu vendo não sei o quê, e vende. Nós temos uma paciente aqui que o único bem que ela tinha era um carro. Nós não queríamos que ela vendesse, mas ela vendeu. Então, assim, eu recebo um carro todo dia, eu recebo 10 boi todo dia, sabe? Quando eu levanto da minha cama, eu recebo um carro todo dia. Quando eu vou para minha casa, que eu entro, fecho o meu portão antes de sair do meu carro, que eu fecho o portão na garagem, eu falo, Senhor, eis-me aqui, hoje eu cumpri. Então, eu recebi mais uma dúzia de boi. Por quê? Porque Deus tem cuidado de mim. Então, assim, que nós possamos fazer isso com amor, mas que a gente faça isso realmente. E outra coisa, quando porque você não foi indicada para ganhar tal coisa, não, eu não quero prêmio aqui na Terra, tá? Eu quero um prêmio no céu. Esse eu quero. Esse prêmio eu quero, tá? Porque aqui é passageiro. A palma que você vai bater para mim é 2 minutinhos. Acabou. Agora. Aí vem outro. E não, eu quero sim. O dia que Deus me chamar, que eu não sei a minha senha, né? O dia que Ele chamar a minha senha, eu tenho a certeza que eu vou estar recebendo essa palma lá, essa glória lá, é só o que eu quero. Então, eu apaixonei por você, tá? Você tem esse sorriso lindo, que Deus continue mantendo esse seu sorriso, a sua família, tá? O seu trabalho, e que não fique só nesse bate-papo. E olha, eu falei para a Carol, vai ser tão chato a gente ficar lá, e olha, passou tão rápido, foi tão gostoso que parece que nós estamos dentro da nossa sala, né? Então, assim, que Deus abençoe realmente, que isso que você está fazendo multiplique, que muitas associações Mulheres de Lenço, que muitas Rosângelas por aí, tá? Faça isso, tá? Que seja bênção na vida das pessoas, que realmente, tudo isso que nós falamos aqui hoje, multiplique para ajudar famílias, porque quando ela ajuda a Maria Divina, ela está ajudando o filho da Maria Divina, que é uma mulher que já fez 16 cirurgias, que anda com bengala, que tem dificuldade, mas tem um filho lindo de 8 anos, precisa ter saúde para criar esse filho. É mãe solo, tá? É sozinha.
quando ela ajuda a Carmen, que hoje já tem 60 anos, ela está ajudando uma avó que vai ter, pelo menos, a chance de ver mais netos, estar numa condição de saúde melhor. Então, assim, que isso seja multiplicado, que esse seu trabalho, que aonde você está, que você consiga multiplicar muito mais Rosângelas, que você consiga multiplicar muito mais associações e que a gente junto possa estar fazendo a diferença com vocês. E vocês com a gente. Que Deus abençoe grandemente. E me perdoe porque eu falei demais. Não, muito obrigada por tudo que você falou. E da nossa parte também. Vocês são um pupilo do nosso projeto, né? A semente do projeto grande nasceu do trabalho da Rosângela com vocês. Então, nós vamos atualizar a nossa documentação para que vocês passem para o projeto Mãe. Então, depois eu vou conversar com a Rosângela sobre isso, para que a gente tenha um alcance muito maior, para que a gente possa dar mais visibilidade para vocês enquanto associação. E somos muito gratos pela confiança, por vocês terem dado as portas abertas à Rosângela. Rosângela, para finalizar aqui, deixa eu te perguntar, se existe nesse Brasil afora algum biomagnetista que tem esse coração grande ou que já está fazendo voluntariado, mas que não engajou no projeto de verdade para cuidar e divulgar, cuidar e registrar. Conta para mim qual é a sua orientação, qual é o seu conselho para que esses profissionais não cuidem só por cuidar, para que eles cuidem pensando em algo maior, porque esse é o objetivo. Se a gente juntar, imaginem daqui 5 anos, se a gente disser assim, ó, dentro do projeto Mãe da Abrabio, tem 50 ONGs Mulheres de Lenço no Brasil. Foram atendidas tantas pessoas. Ministério da Saúde, está aqui o nosso trabalho, está aqui o nosso registro, está aqui o nome das ONGs, está aqui a documentação. Isso vai dar para todos uma possibilidade de crescermos juntos. Se você, Rosângela, tiver a possibilidade de falar com um biomagnetista que está aí à toa, que tem vontade de ajudar, mas não sabe como, que quer fazer bem feito, com ética, com responsabilidade, com o cuidado da Abrabio, o que você diria para eles? Eu diria assim, não deixa ficar só na vontade. Vai atrás, faça. O retorno é maravilhoso, é muito carinho, muito amor. Às vezes a gente se prende com o tempo, mas esse tempo eu poderia estar lá no meu consultório ganhando, mas nós também precisamos de ajuda. Então, nós temos que dar para um dia receber. Então, assim, vá atrás. Tem muitas mulheres de lenço nesse Brasil afora. Só vai e tenta, insista, porque quando você entra numa ONG como esta, que você está ali dentro, que você vai ver que as coisas é muito maior. Eu olhava por fora, mas quando eu entrei, eu vi que é muito maior, é muito mais gratificante, é muito mais gostoso de trabalhar com a associação. Eu tive a sorte, aqui elas dão assistência, aqui elas preparam a sala, quando eu chego aqui eu só faço acontecer. Então, assim, vai, faça, não fique pensando, protocolando, porque quanto mais você demora, depois você vai se arrepender, porque eu penso assim, eu deveria ter já começado há algum tempo, né? E como a Leonora deu trabalho, eu fiquei uns meses insistindo, vindo atrás, entrei em contato com algumas meninas, conversa lá com ela que você já fez comigo, eu fazia terapia em algumas pessoas que estão aqui com ela, mas depois eu só mostrei a técnica como funciona, né? Não me intimidei no momento que eu cheguei aqui, como era para uma reunião, aí eu tive que aplicar e explicar como que estava funcionando. Mas elas deixam a gente tão à vontade, foi tão gostoso, que eu faria mais vezes, quantas vezes for preciso. Sinta, tenta para você ver como é gostoso.
é um carinho, é algo que não tem nem como explicar de gratificante que é. Muito obrigada, Rosângela. O que você falou é o que mora no meu coração. Eu falo para os biomagnetistas, né, quanto presidente da Associação Brasileira, a Abrabio, eu falo, a gente tem que ter o nosso consultório, tem que viver de consultório, mas a gente tem que ter o nosso dízimo, né? A gente tem que ter o nosso dar, porque quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. A gente não tem noção disso no começo, quando começa a dar, né? E muitas vezes a gente trava no primeiro não, na primeira dificuldade, e isso mostra o quanto a gente ainda tem que se trabalhar. Não tenham medo, não fechem as suas portas para servir, porque aparece a primeira dificuldade, a primeira Eleonora na frente. Bate de novo. Vai lá na secretária, lá na Carol, conversa com a Carol, conversa com as meninas que estão sendo atendidas aí, conecte, pessoas conversam com pessoas. Carol, se você pudesse dar um conselho, né, para esses biomagnetistas que têm vergonha, que estão com medo de servir, de se doar, mas que têm tempo, que têm vontade, que têm coração grande, você que recebeu a Rosângela, e que, claro, marca consulta para os outros profissionais, você que lida ali com as meninas, como vocês falam, né, com as pacientes de vocês, o que você diria para eles? Como você poderia me ajudar a estimular a que esse projeto crescesse em todas as ONGs do Brasil? Acho que eles têm que buscar conhecer também antes o local, conhecerem, né, o local onde eles pretendem trabalhar, que primeiro se enturmar, se acolherem também, né, com as pacientes, entrosar, o entrosamento também com as pacientes, não só com as pessoas que estão por trás, né, do trabalho, mas também principalmente com os pacientes. Apresentar o trabalho, não deixar que a timidez, né, atrapalhe, levar apresentar o trabalho, assim como fez com a Léo, fez uma aula prática, né, que também faz toda a diferença, porque tem o ceticismo, né, as pessoas são meio céticas, mas também apresentar ele faz toda a diferença. Muito obrigada, sua linda. Leonora, fecha com chave de ouro aqui para nós, porque você é o coração disso tudo. A única coisa que eu posso dizer é que Deus continue abençoando vocês, que sejam multiplicados, tá? Que seja com amor e por amor, tá? Que eu acredito que é um mandamento, né? A gente sabe que esse é um mandamento, que devemos amar, e aí a gente tem que servir, que possamos servir, ser servidor, mas servidor com amor, tá? E nesse servir que seja feito o cuidado dos pacientes, que seja feito o cuidado dos amigos de trabalho também, né? Que a gente tem que ter esse cuidado, eu tenho que ter esse cuidado com a Carol, eu tenho que ter esse cuidado com a Thalita, e agora eu tenho que ter esse cuidado com a Rosângela, que ela está aqui. Eu não cuido só das minhas meninas, eu tenho que cuidar delas, porque elas são o meu alicerce. Eu falo a Léo é da associação, mas a Léo não é nada. Eu sozinha eu quebro com a maior facilidade. Se eu não tiver a Carol, se eu não tiver a Thalita, se eu não tiver a Rosângela, tá? Então, assim, doe esse amor, faça com amor, cuide, tá? E olhem para a associação com um olhar de amor. Quando eu falo assim, às vezes a gente ouve assim, eu não posso ajudar com tanto, eu não estou pedindo que você me dê 1 milhão. Não, que seria maravilhoso se você puder me dar esse 1 milhão, que é o que eu preciso para comprar esse prédio, sabe? Eu preciso desse 1 milhão para comprar esse prédio. Mas se você me der 10 reais, já são menos, eu não preciso mais de 1 milhão inteiro. Então, assim, faça a diferença. Todas as vezes que eu digo doe a sua porção de amor. Nós temos um ditado de dizer aqui, que se você doar a sua porção de amor, ela multiplica. E o tijolo, ele pode se tornar 1000 tijolos, 1 milhão de tijolos, 10 milhões de tijolos. Então, assim, doe o seu tijolinho,
E o seu tijolo vai juntar com o tijolo da Carol, com o tijolo da Léo, o tijolo da Rosângela, o tijolo da Thalita, já não é só mais um tijolo. Tá? Então, que aquele que ouvir na manhã, à tarde ou à noite a nossa história, que olhe para ela com amor, que tire 5 segundos do seu tempo, que não precisa mais do que isso, tá? E olhe para nós com esse amor, devolva esse amor, porque eu tenho certeza que esse amor que vai mandar para a associação vai ser multiplicado, e nesse multiplicar nós vamos conseguir comprar o nosso prédio e fazer dessa associação algo que não é, nós não fazemos só para Rolim de Moura, nós fazemos para a zona da mata, que é aqui em volta, que pega muitos municípios, tá? Não é só para Rolim de Moura, isso aqui é para aquele que precisar. E para a Rosângela ter uma sala para atender, não só doação, ela pode ter uma sala, que ela vai ter uma sala para ela. Então, assim, isso para nós, o dia que ela chegar, ela sabe que ela tem a sala dela. Hoje ela usa a sala de outra pessoa. Mas nós temos condições de melhorar isso aqui e ela ter uma sala para ela. Então, isso que eu quero. Sabe, nós queremos ter uma sala para médico, nós queremos ter uma piscina aquecida. São todos os projetos. Mas esse está no meu coração. E para que ele saia daqui, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso de você. Eu preciso de cada voluntário. E que Deus abençoe. Que nós possamos multiplicar as mulheres de lenço, não só no Brasil, no mundo. E as nações vão ver as mulheres de lenço. Muito, muito obrigada. E realmente, 1 milhão não é nada. 1 milhão não é nada. E certeza que 2026 vocês terão um lugarzinho de vocês aí. Certeza, para crescer muito mais e servir muito mais. Que o objetivo de crescer é servir. Né? A gente, para ter mais trabalho, né, Leonora? Eu falo que quanto mais a gente cresce, mais trabalho a gente tem. Mas se a gente trabalhar com amor, não pesa. Então, a história de vocês, a história dessa ONG, Mulheres de Lenço, de Rolim de Moura, foi construída com coragem, foi construída com fé, foi construída com solidariedade até hoje, e precisa de muito mais. E ela mostra, né, que mesmo nos momentos difíceis que todas as associações passam, é possível transformar, e dar acolhimento, dar amor, dar colinho, como as meninas comentaram, mas também servir com um propósito, com ética dentro da área da saúde, integrando, né, esses profissionais que estão ali na prefeitura, que estão encaminhando pacientes para vocês, que indicam vocês. Esse projeto das terapias integrativas magnéticas é uma extensão desse amor que está de longe chegando para vocês. A gente, desde aqui, né, está vendo o movimento, e que cada mulher atendida aí pela Rosângela sinta o coração da Abrabil batendo junto com vocês, e que cada uma consiga o seu alívio daquilo que está buscando, seja dor física, dor emocional, que consiga mais esperança, e que os familiares também recebam isso é muito importante. Então, se vocês que vão assistir essa entrevista, ou parte dela, se você se emocionou com essa história, saiba que você pode fazer a sua parte, pode fazer parte dessa história, seja com doação, seja com apoio institucional. O projeto PicMag na comunidade, Cuidar e Divulgar, ele é para que todos possamos juntos crescer com responsabilidade, com ética e com amor. Então, saibam que podem ajudar com doações, com apoio institucional, com o aluguel, por enquanto, até não ter a sede própria, mas 2026 é o tempo, e divulgar também o trabalho nosso, de vocês. Essa é a nossa missão, que a gente tenha essa corrente do bem, que ela continue crescendo, que ela continue tocando vidas, porque quando nós nos unimos, juntos nós somos mais fortes. Então, muito obrigada pela presença de vocês nessa entrevista, e contem com a gente para tudo que necessitarem aí, que a gente puder ajudar, desde aqui como Associação Brasileira dos Biomagnetistas. Gratidão, meninas, muito obrigada.